A gente já falou sobre princípios gerais do que a Bíblia nos ensina sobre recomeço. Eu quero dizer novamente que não é uma mensagem tipo uma caixinha de promessas, né, ou uma mensagem só incentivadora. Recomeço são princípios bíblicos que faz parte da natureza de Deus. Temos aprendido que Deus é um Deus que se importa com isso, é um Deus de recomeço. Então a gente já viu alguns recomeços na vida de Noemi e Ruth, vimos na vida de João Marcos. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da vida de Jeremias, do profeta Jeremias. Então eu queria te convidar para que nós possamos ler juntos. Você que está na sua casa pode acompanhar aí, abrir a Bíblia ou no seu celular, enfim, ler o texto comigo de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1. Livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1. E depois a gente lê o capítulo 3, o versículo 22. Mas primeiro, Lamentações, capítulo 1, verso 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Aí capítulo 3, versículo 22, o mesmo Jeremias diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Só até aí, meus irmãos. Eu acredito que muitos que estão aqui, estão assistindo a gente, já devem ter assistido um filme que a história dele foi bem marcante, chamado A Procura da Felicidade. Esse filme que foi estreado em 2006, né, que teve o Will Smith como protagonista junto com seu filho, narra a história de Chris Gardner e é baseado numa história real. Fiquei sempre, quando assisto esse filme, penso que é um dos filmes, além de alguns outros, eu menciono, por exemplo, o filme A Vida é Bela, um filme italiano, e tantos outros filmes que são histórias de superação e de recomeço, de certa forma. Eu acho interessante e incentivador, influencio e digo às pessoas: olha, assiste, isso é muito bacana. O filme traz uma experiência pessoal, o filme que eu mencionei agora, A Procura da Felicidade, como eu falei, de um homem que lutava para ser bem-sucedido depois de perder praticamente todas as coisas. E ele tinha o desejo de ter uma vida melhor e de dar uma vida melhor também para o seu filho. Isso acontece, não é? Acho que não é mais um spoiler, não, né? Depois de muito tempo, pode dizer isso, né? E isso acontece, ele consegue se dar bem e trabalhar, enfim, e ter a vida que lutou para almejar depois de tanta coisa que sofreu. Mas a verdade é que, por mais que esse filme e outros sejam baseados em fatos reais, é que a grande maioria das histórias reais não vão virar filmes. E tem muita gente aqui, onde estamos nos reunindo, e que está assistindo em casa, que tem situações difíceis, e que são situações extremamente perturbadoras também, e que não vão ser apresentadas em filme nenhum, e que muitas vezes precisam viver isso sozinhos. E a verdade é que, por mais inspirador que seja um filme, ele não pode trazer uma real mudança e um recomeço na vida das pessoas que perderam tudo. Tem muita gente que assistiu esse filme e outros, que acha legal, que acha bonito, mas ele não é um filme que vai trazer uma mudança real na vida das pessoas. Tem muita gente que ainda está lamentando sobre as ruínas que teve na vida. E quando a gente fala nas ruínas, o contexto do livro de Lamentações, o contexto desse livro é um contexto de mortes e de muita destruição. Israel, a nação na qual foi escolhida por Deus para iniciar os propósitos de Deus no mundo inteiro, essa nação errou muitas vezes durante a sua trajetória.
E dentre tantos erros que essa nação cometeu, o principal erro, aquilo que Deus cobrava da nação, não eram os erros de organização, não foram as maneiras que essa nação foi governada, ora por juízes, ora por reis. Mas o principal pecado dessa nação é quando eles deixavam de confiar no Senhor e se voltavam para confiar em pessoas, em falsos deuses. Era quando essa nação não mais acreditava a Deus os livramentos que Deus tantas vezes deu na vida deles. E aí essa nação, a nação de Israel, preferia se voltar para adorar outros deuses, porque era um caminho aparentemente mais fácil. E sempre que eles deixavam de confiar suas vidas nas mãos de Deus, eles eram entregues, como o Antigo Testamento diz tantas vezes essas frases, eram entregues aos seus próprios caminhos, aos desejos do seu coração. E o coração é enganoso e decepciona. E Israel, por muitas vezes, se decepcionou e era entregue nas mãos dos seus inimigos. E esse contexto de Lamentações é exatamente o desfecho de uma das vezes, talvez considerado por alguns, uma das mais terríveis punições que o povo de Israel sofreu. Jeremias ele está olhando para uma cidade que está destruída. E não era só uma destruição na parte física da cidade. Não eram só as casas e aquilo que eles tinham construído que estavam destruídos. Era o povo também. O povo estava desesperançoso. O povo já não mais conseguia acreditar que poderiam começar novamente, ter um recomeço. O povo de Israel, nesse contexto aqui, está totalmente sem esperança. Ele não está olhando apenas para uma cidade, uma nação que ia precisar reconstruir casas e muros. Ele está olhando para um povo envergonhado, um povo triste, um povo que já não tinha esperança de poder começar novamente. Meus irmãos, ele não tinha o que fazer. A verdade é essa. Mesmo sendo um profeta usado por Deus tantas vezes, nessa situação se sentiu meio de mãos atadas. O povo estava triste e desmotivado. E Jeremias estava arrasado também. E eu penso que esse sentimento de Jeremias é o sentimento de muitas pessoas. Já se sentiu assim alguma vez? Que parece que está tudo na nossa frente, a gente está olhando, e está tudo desmoronado. E a gente olha meio arrasado, sem saber o que fazer, e sem saber por onde começar, sem saber se vai dar para construir. E quando a gente olha para todos os lados, e não tem uma solução aparente. E quando nós nos sentimos totalmente incapazes de mudar essa situação também, prostrados diante da vida e clamando igual ao profeta Jeremias. Ele diz também aqui em Lamentações capítulo 1, versículo 16. Lamentações 1,16, Jeremias expressa dizendo: choro por todas essas coisas, cidade destruída, o povo sem esperança, lágrimas correm por meu rosto, não resta ninguém para me consolar. Essas frases de Jeremias, meus irmãos, são frases que talvez nós já dissemos algumas vezes na nossa vida e já ouvimos pessoas dizerem: não resta ninguém para me consolar, estão longe os que poderiam me animar, meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Agora pensa nessa situação todinha, pensa em Jeremias olhando não só a parte física, mas a vida espiritual também da cidade precisando ser reconstruída e sem forças para fazer. Como é que ele ia conseguir reconstruir, recomeçar algo que tinha desmoronado física e emocionalmente? Agora, é preciso reafirmar uma verdade que vem sendo dita desde o primeiro domingo desse ano. E é preciso reafirmar essa verdade sempre. Enquanto o Senhor nos der vida, nós precisamos estar reafirmando uma frase que parece repetitiva, mas algumas vezes nós vamos precisar fazer isso mesmo. Repetir ela algumas vezes. É que mesmo quando tudo está desmoronando,
como era o caso de Israel e da vida do próprio Jeremias, ainda assim o Senhor está cuidando de nós. Quando tudo está dando errado, quando não tem uma aparente solução para isso acontecer, para ter um começo, um recomeço em alguma coisa, nós precisamos lembrar, como Jeremias lembrou, e nós vamos ver algumas vezes, que Deus está cuidando de nós. E mais que isso, Deus está trabalhando também nas nossas vidas. Eu fiquei muito feliz porque ontem, numa conversa com o pastor Starco, ele disse essa frase e está martelando aqui. Deus está trabalhando na vida das pessoas. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. E Deus está também trabalhando na nossa vida, como igreja, como comunidade. E Deus está trabalhando na vida das pessoas que nos rodeiam, que trabalham conosco. Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando nesse período na vida de Jeremias, quando toda a cidade estava em ruínas, quando ele chorava, e ele mesmo diz, quando ele se lamentava pelas suas perdas, quando não existia mais solução, Deus estava trabalhando na vida dele. E Deus está trabalhando em nossa vida, também quando nós perdemos tudo, também quando nós perdemos esperança, quando não acreditamos mais que existe solução nos bastidores da vida, e de uma maneira que a gente nem consegue enxergar inicialmente, Deus está trabalhando na nossa vida. E essa frase simples, às vezes precisa ser repetida algumas vezes, para nós aprendermos e reaprendermos que Deus está trabalhando em nós. Mas recomeçar, ele não é um conto de fadas. E foi assim com Jeremias também. Recomeçar não é uma obra cinematográfica. Não dá para escrever um roteiro na vida real e simplesmente lançar como um filme. Recomeçar é um processo. E nós aprendemos isso em algumas outras mensagens. Foi um processo na vida de Noemi e Ruth, foi um processo na vida de João Marcos, foi um processo na vida de tantos outros personagens bíblicos. É um processo com etapas difíceis na nossa vida também. Recomeçar é feito na vida real, cheio de dores, de verdade. Mas quando ele é feito da maneira certa, recomeçar, tendo Deus como centro, o recomeço traz a alegria como resultado. E é exatamente baseado nas lamentações do profeta Jeremias que eu queria que nós pensássemos em princípios que estão aqui sobre recomeçar. Meus irmãos, em primeiro lugar, para recomeçar, é preciso lamentar, sim, as perdas que existem na vida. Lamentações, capítulo 1, versículo 20. Na verdade, a gente poderia ler todo Lamentações e a gente ia ver várias formas que Jeremias está lamentando aqui. Eu quero mencionar pelo menos o capítulo 1, versículo 20, que diz: Senhor, vê a minha angústia, meu coração está aflito, a minha alma desesperada, pois eu me rebelei terrivelmente contra ti. Nas ruas a espada mata, e em casa só a morte. Meus irmãos, eu fico pensando, né? A gente quando começa a ler a Bíblia como ela é, e a gente vê assim a humanidade de um homem que tá passando uma situação extremamente difícil. Todos nós lamentamos situações difíceis que nós passamos na vida. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Jó, isso aconteceu com Jairo, isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Estou lembrando até de algumas mensagens que aprendemos no ano passado. Lamentações e a lamentação acontece comigo e acontece com você, acontece com todos nós. Lamentar não é murmurar. Tem muita gente que sofreu, às vezes, até uma opressão de líderes religiosos, porque enquanto se lamentava por alguma perda, por alguma situação, dizia, não pode fazer isso, está murmurando. E aí algumas pessoas até pensam que Jó murmurou e que outros personagens bíblicos também, mas não é o caso. Lamentar é se entristecer, é sentir dor como Jeremias sentiu, é chorar como Jeremias chorou,
pelo que se perdeu. E é como diz a nossa canção, né? Eu digo a nossa canção porque a gente está cantando ela aí domingo a domingo, né? Não se leve tão a sério, cara. Pode lamentar, pode deixar as lágrimas rolarem, isso pode se entristecer também. Não se cobrar tanto. As lamentações de Jeremias fizeram parte do processo de Deus na vida dele. Lamentar é parte do agir de Deus em nós. Não é o todo agir, mas é parte do agir de Deus. Nós podemos ver esse lamento em duas perspectivas, pelo menos. Primeiro, em algum momento nós precisamos de alguém que possa ouvir o nosso lamento. Em algum momento nós vamos precisar. Precisamos de alguém que consiga parar para nos ouvir. E a outra perspectiva é que, ao mesmo tempo, nós temos que estar disponíveis, com paciência e amor, para ouvir o lamento das pessoas também. Para ouvir as pessoas dizerem aquilo que perderam. Para ouvir as pessoas abrirem o seu coração e demonstrarem a tristeza que estão tendo. E é preciso que nós possamos nutrir esse sentimento de amar as pessoas a tal ponto que a gente possa parar para ouvi-las. Meus irmãos, ontem, no hospital onde estou estagiando, houve uma situação que me chamou muito a atenção. Eu realizei o exame de uma jovem e percebi que no seu braço, na perna, tinha muitas cicatrizes. E me incomodou aquilo. E depois eu voltei, fui no corredor e fui perguntar por que ela tinha aquilo. E ela disse que foram, durante alguns anos, várias tentativas de suicídio. E ela me disse algo que eu fiquei chocado inicialmente com o que ela disse. Quando ela disse, faz tempo que a minha vida desmoronou. E eu lembrei da mensagem de hoje, que estava matutando durante a semana, não é? E eu pedi permissão aos meus superiores para ouvir um pouco da história dela. E era uma história cheia realmente de muitos lamentos. Uma história muito triste. De alguém que tinha perdido os pais. E eu disse para ela que era possível recomeçar. E era possível recomeçar diante dessas ruínas que tinham acontecido na vida dela. Disse que existe um Deus que a ama, que se importa com ela. Mas muito mais do que isso. Eu pensei nessa oportunidade de parar e de ouvir alguém que estava passando uma situação e precisava se lamentar naquele momento. E se nós olhamos as coisas desta vida, as perdas, as coisas ruins, se nós olhamos o 2020 que a gente teve, e ainda essa situação tão difícil que nós estamos passando no Brasil e no mundo, com mais de 210 mil pessoas que já morreram por conta da Covid, fora os transtornos físicos e emocionais que pessoas estão tendo. Tem muita gente que está realmente na ruína de muitas coisas na vida. Nós não podemos olhar essa dor sem a disponibilidade de estarmos dispostos a ouvir o lamento das pessoas. Esse lamento e esse compartilhar faz parte do processo de Deus para um recomeço. Jeremias enfrentou isso, ele lamentou. Ele lamentou com a motivação não egoísta, mas com a motivação correta. Ele lamenta o que a nação dele estava passando, ele lamenta o que as pessoas ali, cada pessoa estava passando. Ele lamenta por sua vida também. Mas esse lamento faz parte do processo de Deus para um recomeço. Agora, em segundo lugar, e é uma verdade também sobre recomeço, é que viver se lamentando é um empecilho para recomeçar. E essa frase não entra em contradição com a primeira. É preciso, sim, olharmos para as situações difíceis e lamentarmos. Mas nós não podemos passar a vida toda nos lamentando, porque isso vai ser um empecilho para o que Deus pode fazer. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Uma frase
de Jeremias, e a gente vai lendo Lamentações, e a gente vai ver Jeremias está chorando, está se lamentando, aí hora ou outra ele volta a atenção para o que Deus pode fazer. E aqui é uma das ocasiões, Jeremias capítulo 3, versículo 24, ele diz: e eu digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Essas frases de Jeremias são frases que ele diz na hora que ele está ali chorando, se lamentando, mostrando a situação da cidade. Ele diz: olha, eu digo a mim mesmo, eu estou parando agora um momento desse lamento, o Senhor é minha porção, por isso eu esperarei nele. É necessário lamentar, sim, e nós temos situações para lamentar, mas até certo ponto. O lamento por situações de ruína não pode se tornar uma prática constante na nossa vida. Jeremias tem um livro de lamentações, mas nesse livro de lamentações é cheio de mensagens de esperança e de recomeço. E ele apresenta diante de Deus o seu lamento. Só que, no entanto, sempre existe uma oração no meio desses lamentos que trazia à memória dele a esperança que ele tinha no Deus de Israel. E que esse Deus que sempre serviu a essa nação, e esse Deus que sempre restaurou a nação. No meio do lamento, no meio da ruína, no meio das coisas que estão tudo errado, Jeremias sempre lembra que o Deus de Israel sempre levantou essa nação e iria fazer isso novamente. Lá em Lamentações capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. Lamentações 5, do verso 17 ao verso 19. Ele diz: nosso coração desfalece, nossos olhos se embaçaram de lágrimas, pois o monte Sião está desolado, tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. E no versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Não, esse é o texto, irmãos, perdão. Meus irmãos, existem pessoas que ainda seguem lamentando dia a dia, repetindo o mesmo lamento, e mesmo depois que são orientadas, de receberem a orientação que vem de Deus através das pessoas, de receberem a chance de mudança, vivem ainda se lamentando pelas mesmas coisas. E agora, esse que era antes um lamento, vai se tornando uma espécie de crosta em volta da alma. Pessoas que passam a vida reclamando, mas ainda não tomaram atitude. Pessoas que transformaram a lamentação em murmuração. E esse é um cuidado que nós precisamos ter nesse processo de recomeço de Deus. Não transformar o lamento em reclamação, em murmuração. A frase, que situação difícil eu tenho vivido, ela muda de tom para um tom de reclamação. Que situação difícil eu tenho vivido. E todos os dias começa a se repetir a mesma coisa. Que situação difícil eu tenho vivido. Não muda mais não. Não, isso é muito difícil. Sabe, muda o tom. Quando se menos percebe, e quando a pessoa nem está percebendo, a vida está parada, e a pessoa não fez nada, não houve um recomeço, porque ainda está lamentando e lamentando as coisas que já passaram. É preciso lamentar até certo ponto. Depois, é importante não deixar a lamentação virar murmuração. Jeremias olha para as ruínas da cidade. Jeremias chora, lamenta, mas como a gente leu agora o capítulo 5, versículo 19, ele se levanta e profetiza: mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Portanto, é importante saber de que viver lamentando pode se tornar uma murmuração e vai ser um empecilho para um recomeço de Deus. Mas uma outra verdade que nós aprendemos aqui em Jeremias sobre recomeço. Capítulo 2, versículo 26. É preciso ter sabedoria no processo de
recomeçar. E aí vem aquelas atitudes que nós vamos tendo. Deus, Ele é o autor e o consumador. Ele faz todas as coisas. Mas uma das coisas que Deus faz é a capacidade que Ele nos deu de tomarmos a atitude, de sermos fortes e corajosos, de nos levantarmos para fazer algo, de decidirmos ir por um caminho correto. Meus irmãos, Jeremias sofreu, Jeremias chorou, Jeremias lamentava, mas Jeremias também soube esperar com paciência o agir de Deus. Jeremias lamentava o que ele estava vivendo, mas como nós dissemos, Jeremias lembrou de Deus. E Jeremias lembrou do que Deus pode fazer. Jeremias sabia que não podia viver lamentando e que ele precisava agir enquanto Deus estava agindo. Mas Jeremias sabia também que o escândalo que estava acontecendo na nação não iria resolver os problemas, de que ele precisava contemplar, parar e esperar com paciência o agir de Deus. Você percebe de que, às vezes, nesse processo de recomeçar, tem pessoas que expõem demais os seus problemas. E expor demais os seus problemas para todo mundo, para todas as pessoas, é algo que pode atrapalhar o agir de Deus. Sabe, existem pessoas que expõem toda a sua vida. Pessoas que vivem dizendo para todo mundo e o tempo todo todas as situações ruins que passaram. E o lamento vira uma murmuração, e é uma coisa como aquela situação de perda, de ruína, se torna uma espécie de troféu para algumas pessoas, nas quais precisam ficar repetindo constantemente isso para sensibilizar outras ou para mostrar o que passou. E além disso, muita gente, agora na nossa geração, usam as redes sociais para expor seus lamentos. Falam nas redes sociais quando estão tristes, falam nas redes sociais quando estão alegres, usam as redes sociais para expor suas frustrações, e dificilmente pessoas assim, que o tempo todo usam suas redes para mostrar o que sentem o tempo todo, dificilmente pessoas assim estão buscando a orientação de Deus. De saber esperar, de saber se cuidar, de saber direcionar aquilo que estão falando para pessoas que podem realmente contribuir com orientação e com oração. Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está agindo em nosso favor. Sabe? Deus está realizando mais do que a gente pode pedir ou pensar. Deus está fazendo todas essas coisas. Mas é necessário, e Ele nos deu a capacidade e a sabedoria para a gente administrar esse momento do agir de Deus. Como? Como Jeremias fez. Primeiro, não vai acontecer da noite para o dia. E é difícil falar isso às vezes, né? O agir de Deus nas nossas vidas para um recomeço não vai acontecer de noite para o dia. Porque o tempo é de Deus, não é nosso. Se fosse no nosso tempo, a gente resolvia rapidinho. Mas não é. E Deus está usando o nosso tempo, está. Mas o tempo é dele. E entender isso é importante demais, de que o agir de Deus é no tempo dele. Uma outra coisa, exige de nós ânimo, ser forte e corajoso, como a Bíblia nos ensina. Lamentar, sim, mas depois levantar, respirar, recomeçar. Deus está fazendo o principal, mas nós temos a nossa responsabilidade também. E outro aqui, neste período, é necessário deixar Deus nos usar. Jeremias sofreu, mas Jeremias profetizava. Sim, Deus, Ele pode nos usar quando tudo está ruim na nossa vida. E às vezes a gente acha, está tudo ruim, eu estou em ruínas aqui, não tenho ânimo para nada, então jamais Deus iria usar a minha vida. Não, não é assim. Enquanto Deus está trabalhando em nós, Deus também está trabalhando através de nós. Enquanto Deus está cuidando no recomeço das nossas vidas, Ele também está nos usando para que outras pessoas possam recomeçar. À medida que Ele está nos restaurando, Ele também está nos usando como instrumentos de restauração. Meus irmãos, o filme
A Procura da Felicidade tem uma história de grande lição de superação. Mas eu vou repetir o que eu disse no início. Mas a verdade é que a grande maioria das histórias reais não vão virar filmes. A minha história e a sua história dificilmente vai virar filme. E existem situações tão difíceis quanto a que é apresentada no filme A Procura da Felicidade. E a verdade é que, por mais inspirador que possa ser um filme, um livro, ele não pode trazer uma mudança, um recomeço na vida das pessoas que perderam tudo, que estão lamentando sobre as ruínas da vida. Mas a Bíblia nos ensina lições reais e valiosas, através de muitas pessoas. E através do profeta Jeremias, nos deixa um exemplo em algumas atitudes de recomeço. Primeiro, é preciso continuar clamando a Deus. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Lamentações 5, 21, que diz, o clamor de Jeremias, restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para Ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Percebe que a cada vez que ele lamentava, havia uma oração onde ele ali reafirmava a sua crença no Deus que ele servia. Uma oração de convicção de quem era esse Deus. No meio do lamento e da ruína, do choro, da dor, da angústia, no momento que a gente às vezes nem parece estar sentindo e nem precisa sentir, nós precisamos reafirmar quem é o Deus que nós servimos. E às vezes fazer isso a gente não precisa, na verdade nesse contexto aqui, a gente nem vai estar bem para fazer isso. Às vezes é quando está tudo ruim mesmo, quando a gente perdeu as coisas, quando a gente está na lama, que a gente precisa reafirmar, restaura-nos, Senhor, faz-nos voltar para Ti, nos devolve a alegria que nós tínhamos antes. É uma canção bonita que eu gosto, que diz, são tantas as tribulações, são tantas as situações que às vezes faltam forças para continuar. E às vezes chego a duvidar se a fé que insiste em ficar há muito tempo não me abandonou. Choro, ajoelhado eu clamo por Teu nome, mas no meu coração Tu me respondes, não temas, creia somente em Teu Senhor. E às vezes é no meio de todas essas coisas difíceis e ruins que a gente está passando, quando parece que nem tem mais fé ali com a gente, e ficamos procurando isso, rapaz, não tem fé mais não aqui não, mas é nesse meio que nós continuamos clamando a Deus, porque Ele está conosco. Com Jeremias eu aprendo a continuar clamando a Deus. Agora, e concluindo aqui, é preciso crer que Deus está fazendo o melhor por nós. Não é só clamar, pedindo socorro, mas é acreditar que Ele está fazendo o melhor por nós. E Jeremias profetiza, e agora não em Lamentações, mas no livro de Jeremias. Rapaz, eu não anotei o versículo aqui, desculpa, e digitei o texto, capítulo 29 de Jeremias, né? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Pronto, 29:10, obrigado, Elaine. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. É preciso, no meio das ruínas, das coisas que estão caindo na nossa vida, quando tudo está ruim, acreditar no que o Senhor está dizendo aqui através do profeta Jeremias. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Senhor, não tem mais plano aqui. Jeremias, não tem o que fazer, está tudo destruído aqui. Mas o Senhor diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês. E não são planos ruins. Deus não está lutando contra a gente.
São planos de bem. Nas Lamentações, de vez em quando Jeremias diz: o Senhor voltou sua mão para conosco. A gente lembra de Noemi, ela disse a mesma coisa também, né? Não, o Todo-Poderoso se voltou contra mim. E eu entendo, no momento da crise, da ruína, a gente dizer isso: rapaz, Deus parece estar lutando contra mim. Mas o Senhor diz: são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Eu quero concluir dizendo isso, meus irmãos. O Senhor tem planos de bem para vocês. No meio da ruína, o Senhor tem planos para lhes dar o futuro no qual vocês anseiam.